no Oriente Médio? Como está o cenário de guerra no Oriente Médio? E quais as chances dessa guerra se expandir para outros territórios? Uma bomba relógio está posta sobre o Oriente Médio. Se não for desarmada, logo explodirá. Israel é um país do Oriente Médio, na extremidade sudeste do Mar Mediterrâneo. É uma república democrática parlamentar, fundada em 1948. A sua extremidade é aproximadamente 470 quilômetros de comprimento e 135 quilômetros de largura na sua parte mais larga. Os países em torno de Israel não apoiam os seus ataques à faixa de Gaza e se preparam para um possível ataque caso haja um desentendimento, por mínimo que seja. Ao sul de Israel é onde está acontecendo a guerra com a Palestina, mais especificamente com o Hamas, o movimento de resistência islâmica, um dos grupos mais extremistas na luta contra a existência do Estado de Israel. Ao norte encontra-se o Líbano e um outro grupo extremista, o Hezbollah, Partido de Alá, fundado em 1982. É consideravelmente bem maior, mais forte e bem mais preparado que o Hamas. As relações entre Israel e o Hezbollah não são das melhores. Desde a sua criação, o Hezbollah tem sido acusado de realizar uma série de ataques contra judeus e israelenses. Estados Unidos, Israel e outros países da Liga Árabe consideram o Hezbollah uma organização terrorista. Ao leste de Israel encontra-se a Síria e a Jordânia. A Síria e Israel são dois países que permanecem em contínuo estado de guerra e já se enfrentaram diversas vezes. Durante a Guerra Árabe-Israelense de 1948, na Guerra dos 6 Dias em 1967 e na Guerra do Yom Kippur em 1973. Ambos são vizinhos, com uma extensão de 76 quilômetros na fronteira entre os dois países. Também ao leste de Israel encontra-se a Jordânia. A Jordânia e Israel estiveram em estado oficial de guerra durante décadas, desde 1948 a 1994, quando foi possível a assinatura de um tratado de paz. Ao sudeste encontra-se o Egito. O Egito e Israel também já se enfrentaram em guerras, especificamente na Guerra dos 6 Dias, em 1967. Em apenas 2 horas de ataque, Israel abateu 306 dos 390 aviões de guerra do Egito. Até o momento, a relação entre Israel e Egito é norteada por um tratado de paz, o Tratado Israelo-Egípcio, de 1997, o que não significa muita coisa diante do cenário atual em que se encontra o Oriente Médio, pois recentemente o Egito transmitiu para o mundo inteiro uma exposição de todo o seu poder de guerra. 480 mil soldados ativos e outros 480 mil soldados reservistas, além de tanques e caças. Tudo isso para intimidar o mundo e, em especial, o seu vizinho Israel. Atualmente, diante do contexto e do cenário que está montado para uma possível expansão da guerra, a comunidade internacional está mobilizada numa tentativa de pôr fim à guerra entre Israel e Palestina. A ONU tem realizado diversas reuniões com pautas relacionadas ao cessar-fogo, o que está longe de acontecer, pois Israel entende essas tentativas de fazê-lo desistir dos ataques como uma tentativa de impedi-lo e destruir o Hamas, o grupo terrorista que sempre promoveu ataques contra o seu povo e que nunca vai parar, pois foi criado para esse fim. Israel condena qualquer país que apoia o grupo terrorista Hamas,
como é o caso do Irã, que tem apoiado não só o Hamas, como também ao Hezbollah, e agora os russos, por terem recebido representantes do Hamas. Diante de tudo isso, e da imensa expectativa do mundo sobre o que vai ou não acontecer, só nos resta orar pela paz no Oriente Médio, como diz o Salmo 122, no versículos 6 e 7.